Podcast Abracro, mais ciência para seus ouvidos. Oi, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast, com imagem mais uma vez. Dessa vez eu tô por aqui, que eu não estava no último, então só para dar um oi para vocês e para contar que a gente resolveu que esse último podcast do ano a gente ia fazer, ou vamos fazer, na verdade, uma brincadeira, uma coisa um pouco mais dinâmica, mais aberta e contar para vocês uns causos da vida de trabalho aí. Bruno, Cássia e eu fomos monitores, Bruno trabalhou em centro de pesquisa, Dani trabalhou com cliente muito tempo, e a gente tem histórias para contar, e é alguma coisa que toda vez que a gente faz os nossos cursos ou tem os nossos encontros, as pessoas sempre se divertem com isso, então por que não estarmos aqui hoje e contarmos alguns desses causos, né, que é divertido e assim a gente encerra o ano e essa temporada do podcast. O que a gente pensou para ficar mais organizada a nossa conversa, a nossa bagunça, é tentar falar por temas. Mas assim, vamos falando, né? A gente vai lembrando das histórias do que a gente vai conversando, é só para não ficar muito atropelado. E aí eu vou abrir essa história com vocês e vou começar contando causos em que você, de alguma maneira, passou vergonha na vida. Causos em que você se sentiu melhor que os outros e aí caiu do cavalo. Ou então contou vantagem e não era bem assim, ou só passou uma vergonha mesmo. Então eu vou contar uma vergonha minha, que é uma história que eu gosto muito e que eu acho que ajuda quem está no começo da carreira a não ser como eu, não faça como eu. A história é o seguinte: estava eu, Juliana, monitora 1, primeiros prontuários de pesquisa que eu revisava na vida, e aí a gente aprende, né, quando está fazendo os cursos, quando as pessoas estão ensinando as coisas pra gente, que absolutamente tudo que acontece de importante ou que foge do normal com um paciente, um sujeito de pesquisa, precisa ser adequadamente reportado e precisa estar documentado no prontuário e precisa ir para a ficha clínica, porque pode ser um evento adverso relacionado com aquela medicação que está sendo investigada. Então tem todo um brainwash que vem para o monitor do fica atento, fica atento. E eu tinha só isso na minha cabeça, eu tinha que estar atenta. Então, estou eu revisando o prontuário e aí, dia 1, paciente eupineico. Dia 2, paciente eupineico. Dia 3... E aí, uma semana inteira, esse paciente eupineico. Tinha Google na época? Não, não tinha. Eu sabia o que era eupineico? Não, eu não sabia. E eu achei que fosse alguma coisa grave. E ao invés de eu procurar saber o que era antes de contar a vantagem, eu chamei o investigador do centro e fui na banca. Olha, isso aqui é um completo absurdo. Esse paciente está há uma semana eupineico e vocês não fizeram absolutamente nada. E aí o cara olhou bem na minha cara e falou: olha, Juliana, desculpa, mas é que eupineico é o normal. Nunca mais na vida eu fui contar vantagem ou botar banca de alguma coisa que eu não soubesse o que era. Eu baixei minha bolinha e a partir dali, sempre que eu encontrava algum termo que eu não tinha a menor ideia, eu comecei a carregar meus livros, porque a gente é do tempo que carregava livros e apostilas para poder consultar, comecei a carregar minhas coisas e até hoje em dia eu li alguma coisa, eu não sei o que é, ou eu sei pouco e não tenho grande capacidade de opinar sobre o assunto, primeiro eu vou procurar saber. Depois eu faço algum tipo de comentário. Então, depois dessa, vocês podem contar o que vocês quiserem, que nada vai ser pior do que a vergonha que eu passei nesse dia. Vai por ordem alfabética, Brunão. Eu tava pensando aqui, como monitor, eu não lembro de ter passado nenhuma vergonha, porque quando eu trabalhava no centro de pesquisa, eu comecei muito novo no centro, né? Foi meu primeiro emprego CLT, assim, e eu aprendi muito cedo que médico e Deus são parceiros, né? Eles andam lado a lado. Então, eu super novo como coordenador, até o Rô me falou isso esses dias lá no evento que a gente tava, da Abracro, que os médicos falavam, mas você contratou ele é muito jovem, né? Ele falava, não, mas ele quer trabalhar, tem energia, tá fazendo faculdade, né? Então eu sofri muito com os médicos lá no CEPIC. Eu lembro que eu aprendi muito, claro, mas sempre quando eu ia questionar alguma coisa, eu sempre ia na humildade, quietinho, como um bom monitor, porque eu falei, eu preciso ser quisto. Porque eu lembro que no centro, os monitores que eram os preferidos, a gente resolvia as pendências antes, submetia antes, atendia,
Por mais que às vezes estava naquela confusão, então eu falei, não, eu preciso ser um monitor quisto, né? Mas assim, eu nunca passei por isso, mas eu já vi algumas vergonhas alheias, né? PI, chamando a monitora pra sair, falando que ela era a Mulher Maravilha, que nananã. E eu sempre assim, meu Deus, olha esse mundo, o que eu vou fazer? E então eu sempre fiquei bem quietinho na minha cena, sempre me posicionei, mas de uma forma bem branda. Eu não sei, Cacá, se você tem alguma vergonha sua, não uma vergonha aí pra contar. Não, eu acho que na verdade, coisas específicas que nem a Ju é ímpar, né? Foi ótima. Mas eu acho que a gente aprende, né? E aí eu acho que eu pegaria um gancho, né? Não só perguntar e tentar entender, né, antes de impor, mas o que você falou, como quem trabalhava no centro, também é super importante, né? A gente tem que mostrar que a gente é o parceiro e que a gente está todo mundo trabalhando junto, né? Então, porque é importante ter essa ligação, né? Então, vamos lá. Como eu posso te ajudar e como o centro pode me ajudar, né? Sem querer impor alguma coisa ou querer forçar alguma coisa ou até mesmo discutir por uma coisa que a gente nem sabe, né? Eu acho que o melhor, né, desse exemplo é isso. Acho que é pegar essa informação e assim tentar, antes de pagar o mico ali, né, tentar entender e aí começar uma discussão, e não tem problema nenhum de falar que não sabe. Olha, isso aqui, eu já tive muito problema, por exemplo, com letra. Hoje tem muito prontuário eletrônico, mas lá atrás, tudo à mão. E aí tinham letras que era impossível a gente entender o que estava escrito, né? E é muito difícil, porque você não se acostuma, não é tão simples assim. E aí, qual o problema de você chegar e falar assim, olha, eu não entendi o que está escrito aqui? Tentar fazer esse vínculo, né? Nem de brigar, nem de achar que é um problema, ou achar que ele precisa fazer uma caligrafia, porque ele não vai fazer, mas tentar fazer essa proximidade para que as coisas fluam. Pensando nisso, assim, Ju, não tem uma história igual a sua, que não, assim, não fui eu que cometi H, mas eu uma vez estava numa reunião com um cliente, e aí discutindo detalhes de um projeto, era uma reunião presencial, a gente pegou o avião, fui eu e uma médica que trabalhava comigo, e a gente pegou o avião, a gente tinha estudado bastante sobre o assunto, a gente estava super preparada, e a gente ia ter uma reunião com o médico da empresa, junto com a equipe de pesquisa, para discutir os detalhes finais de um projeto. Aí chegou lá, começamos a conversar, e a gente percebia que a gente falava algumas coisas e o médico rebatia, mais ou menos que nem a sua história do Opineico, assim, algumas coisas que a gente começou a ficar meio, assim, disfarçando, mas assim, o médico falando uns termos ou umas definições que não faziam muito sentido. E daí passou a reunião, ficou um clima meio esquisito, porque toda hora a gente tinha que corrigir o médico. E daí depois que a gente saiu da reunião, a gente começou a pesquisar e no fim descobrimos que o médico não era médico, nunca tinha se formado em medicina, era contratado como diretor médico, porque tinha mentido na empresa e acabou sendo demitido depois da reunião, porque a gente fez de tantos gafes que ele foi dando durante a reunião. Saiu no Netflix, inclusive. Hoje é uma série, né? Aprenda a ser somente o que é. Não gente, pode. Mas excelente, é muito boa essa, porque isso também é outra coisa tão curiosa. A gente que está há mais tempo nessa brincadeira da pesquisa, a gente é de um tempo que todo mundo se conhecia. E aí todo mundo tem uma história de alguém que mentiu no currículo, e aí esses currículos que caíam em tudo quanto era empresa, e todo mundo já sabia que aquilo era fria, não, essa pessoa não, tal. Mas vocês foram muito ninjas de descobrir uma pessoa assim, excelente. Ainda bem que eu não fui mandada embora, mas Vocês que falaram, Dani? Tipo, ó, não faz sentido e tal. Sim. A gente falou, daí a empresa falou, olha, a gente sempre pediu o diploma de medicina e ele até sempre dava uma desculpa e nunca entregou. Daí a gente pegou, mas aí foi uma coisa simples, mesmo no LinkedIn, olhando, daí ele tinha feito um doutorado, não sei, doutor, porque tinha feito doutorado, mas não porque tinha feito medicina. E daí era formado em biologia, não em medicina, enfim. E aí daí a empresa mesmo continuou, a investigação foi pedindo as coisas até que a pessoa acabou reconhecendo, né, que não era médico mesmo e sumiu, nunca mais apareceu. Vergonha. Eu vou fazer um link com uma outra história que não tem a ver e não tem a ver, mas eu acho que tem a ver com essa coisa de
das pessoas não saberem o que a gente faz. Que eu acho que é uma outra história boa e todo mundo tem alguma coisa que é isso. Às vezes você tem que explicar para alguém, ou você tem esse mal-estar do, mas o que exatamente que você está falando, mas o que exatamente você faz. Eu tive uma bizarrice que eu passei uma vez, que eu estava num ponto de ônibus, eu ainda era monitora e estudante ainda de faculdade, então eu tinha acabado de sair de um centro de pesquisa e estava no ponto de ônibus indo para a faculdade, carregando 1 milhão de coisas, e o centro onde eu tinha acabado de sair me ligou no meu celular para avisar que, porque acho que era uma visita de início ou era começo das monitorias, e eles estavam para receber a medicação do estudo. E enquanto eu fiquei ali durante aquele dia, a medicação não chegou. Então eu tive que ir embora, porque eu tinha aula, então a situação era essa, por isso que eu não pude ficar com eles esperando, e eu pedi para que me avisassem, a hora que vocês receberem, vocês me ligam e me avisam que chegou. E aí tocou meu telefone, eu atendi, e era a coordenadora falando que o que tinha sido entregue eram os kits de laboratório, que a medicação não estava naquele envio. E eu estava irada com isso, porque alguém tinha feito alguma bobagem, e aí eu gritei no ponto de ônibus, mas como que não entregaram a droga? E o ponto de ônibus inteiro ficou olhando para minha cara, porque claramente eu não estava falando de alguma coisa muito interessante. Quer dizer, eu estava falando de alguma coisa que parecia bastante interessante. E eu continuei essa conversa sem perceber o que eu estava falando. E isso tem a ver também com as nossas confidencialidades e com um monte de problemas que às vezes você esquece onde você está, você sai falando alguma bobagem. Enfim, tenho certeza que dessa vocês têm alguma coisa, ou de alguém que não sabia o que você fazia, ou de alguma coisa que você falou que não devia. Eu tenho uma perigosa dessa. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos com a Mari, tava eu, a Mari, minha cunhada, a prima dela, a gente tava indo visitar minha mãe, que morava fora na época, né? Só que a gente pousou em Nova York antes, aí pra passar na alfândega, tava já careca, barbudo, né? A Mari, nossa, você tem cara de árabe, eles vão te parar na hora e tal. Beleza, né? Eu falei, bom, eu preciso ser o mais ameno possível, né? Aí, na hora de passar na alfândega, eu lembro, era um japonês forte, grande, policial. Ele falou, o que você faz? Aí eu falei, drug development. Aí eu fiquei assim. Aí ele olhou pra mim, aí eu falei, pesquisa clínica. Aí eu falei o nome de algumas empresas, né? Eu trabalho nessas empresas, eu sou monitor e tal. Aí eu fiquei só assim, eu respiro ou não respiro? O que vai acontecer depois? Já imaginei que ele tinha apertado uma sirene. Aí ele olhou e falou, quando é que você vai embora? Aí eu falei a data, aí ele aprovou, bateu, ele falou, vai. Eu falei, nossa, me livrei, mas não tem como explicar de outra forma, né? Para clinical trials, não sei, na hora não veio. A Mari quis me matar. Drug não parece uma ideia boa, né? Só que para nós isso tá completamente normal. Eu acho que foi um pior que um pouquinho do ponto de ônibus, né? Porque imagina se o cara invoca por qualquer coisa. Nossa. Se a gente pegar o gancho do cannabis, né, do outro podcast, imagina falando, não, mas e aí? Não, e aquela situação? Mas já liberou? E aí? E as outras pessoas ouvindo, falar, nossa, mas o que essa traficante tá fazendo aqui do meu lado, gente? Agora eu sorrio, eu deixo ela entrar. Não, e assim, será que está sendo filmado? É uma pegadinha? Quer mostrar o quê, né? Tá selecionando usuários, né? Tá aqui para separar usuários. É muito complicado. Nessa parte, assim, já tive, né? Era sempre aquela coisa, já sei, quando você tentava minimamente explicar o que é pesquisa clínica, porque a pessoa fica com aquela cara de interrogação olhando, né? Quando tentava minimamente explicar, assim, então você trabalha com cobaias. Era sempre aquela resposta mais ou menos praxe, assim, né? E, caso, só para fazer um gancho no que você acabou de falar, assim, imagina, né? A gente pode fazer gancho com 2 podcasts, de psicodélico e de cannabis. A gente pode ficar bem mais difícil. Somos drogados, drogados e que instigam o consumo de drogas. Mas eu consegui reverter essa situação, porque 1 ano depois, ao invés de ser confundida com a traficante, eu fui confundida com a policial, porque eu estava num táxi em Curitiba com mais 2, 3 pessoas, aquele frio de Curitiba, e a gente com aqueles casaco preto comprido, sabe, assim, e entramos dentro do táxi, as 2, eu acho que eram mais 2 pessoas comigo, e a gente falando de investigador.
Ah, porque eu falei com o investigador. Ah, porque eu mandei para o investigador. Ah, porque eu entreguei. Mas ele é o investigador principal? Não, ele é só o subinvestigador. E aí o taxista olhou para trás e falou: vocês são da polícia? Então, eu fui de bandido a ladrão e polícia, tudo dentro do mesmo pacote. Olha que maravilha. Hoje, eu falando em história de táxi, assim, eu lembro uma vez que a Mari tava fazendo monitoria, ela falou que pegou um táxi, ela falou: amor, tem umas bolinhas de prata aqui no... Sabe a porta do carro? Aquele... como se fosse um porta-objeto, assim. Ela falou: tem um monte. Ela tava no Rio de Janeiro. Eu falei: não sei se eu entrei no táxi certo, se é um táxi frio, o que tá acontecendo. Eu falei: meu, me manda sua localização, pede pra ele parar o mais rápido possível, porque além de tudo o pessoal no Rio de Janeiro é meio bravo os taxistas, né? Então se você questiona qualquer coisa, é capaz de você ainda apanhar. Eu falei: vai com calma aí, finge que não viu. Meu, desce no primeiro ponto. Mas eu lembro que ela, meu, a gente passou terror, porque imagina você receber uma descrição dessa. Ó, tô num táxi, umas bolas prateadas aqui de papel alumínio, não sei o que é, tem por todo lado, meu. Mas ela ficou sem saber o que era? Você não vai Ficou sem saber, eu falei: meu, sai fora, nem tenta, nem leva uma escondida, vai que era alguma coisa, depois o cara vem atrás. Deixa aí, faz a contagem, faz o IP Management aí, beleza. Que medo! Não, Bruno, não, assim não pode ficar sem essa história. Não vamos saber. Não, nós vamos sem saber o final da história, é horrível. Ele podia ser só um aficionado por bolo de coco, né? Aqueles que vem cortadinho no papel alumínio. Com certeza, pronto. Mas eu não sei, essa história a gente não sabe até hoje. Eu vou deixar vocês falarem de táxi, depois eu conto uma outra de taxista aqui, no Rio de Janeiro também. Você tem mais algum, Cacá, Dani? Ah, sem o fato deles serem os nossos melhores amigos, né? Porque eles se acham os nossos melhores amigos, né? E aí muitos passam até a ser, né? Porque acabam sendo parceiros mesmo para levar a gente para cima e para baixo. Mas bizarras assim que nem a sua, Bruno, não tenho. Gente, eu tô começando a achar que eu fui meio sorteada nas histórias bizarras, porque eu tenho outra, se você quiser. Não, então vai. Conta mais uma e conto mais uma minha, vai, mas conta uma sua. Não, a Mari desceu em Porto Alegre, ia pra Passo Fundo, dá 2 horas e pouco de táxi, né? Eu falei pra ela: ó, toma cuidado, vai com táxi com pessoas que você indique, conhece, etc. Aí não, ela pegou, não conseguiu, porque é aquela correria louca de monitor. Falei: não, eu vou pegar o primeiro que tiver lá e vou. Aí, na ida, de boa, tal. Ela falou: não, peguei o contato dele e tal, vou com ele na volta. Aí, na volta, meu, começou com uns papos estranhos, que ele era modelo de cueca, que nananã. Aí eu: meu, não acredito, de novo, onde é que você tá? Manda a localização, pelo amor de Deus. Aí ele: não, vamos almoçar, tal, Eu falei: nossa, ela só me contando isso, né? Aí ela chegou, né? Eu falei: meu, vai dando corda, sei lá, vai se entretendo na história pra você chegar sã e salva. Aí deixou em Porto Alegre e tal. Eu falei: meu, mas nunca mais pega esse cara, bloqueia, tal, Aí ele falou pra ela: não, fiquei pensando em você, olhando sua foto no WhatsApp, Eu falei: meu Deus do céu, meu. Que olha, medo. E aí, sim, você tá sozinho, sabe, em outra cidade, às vezes até em outro país. 2 horas com um cara que você não conhece. Não, você não tem a menor... E você não conhece a cidade, você tá rendido dentro de um carro de uma outra pessoa. Esse comigo foi isso. Mas o meu foi só uma pergunta bizarra, mas até hoje eu não sei se o cara tava falando sério ou não. Eu saí de um hospital no Rio de Janeiro e peguei um táxi ali na porta mesmo. Do tempo que não tinha Uber e a gente pegava o táxi que tava na fila mesmo. Entrei no primeiro táxi e tava voltando pro hotel. E aí, uma coisa que, né, sempre acaba acontecendo, ou acontecia, né, você trabalha no hospital? Ah, você é médico, né? Então sempre tem esse questionamento de, não, o que você estava fazendo lá, tal. Tem uns taxistas que são curiosos, né? Aí esse taxista virou para mim, fez essa pergunta clássica, né? Ah, você é médica? Não. Ah, mas você estava trabalhando no hospital? Não. Você é paciente? Não. Para que você quer saber? Eu não estou querendo falar, mas ele queria conversar. Aí eu falei: não, eu estava só visitando, eu às vezes venho para visitar esse hospital, tal. Ah, e aí no hospital você conversa com quem? Falei: com alguns médicos, com algum... Ah, e o médico cuida do quê? Falei: nossa senhora. É um hepatologista, ele cuida do fígado. Aí o cara parou, ficou um tempo quieto. Falou: sabe que às vezes eu me pergunto, será que fígado humano tem o mesmo gosto de fígado de bicho? Gente... Eu só colei na cadeira e pensava:
Não, é óbvio que isso é uma brincadeira. Ele não vai me levar para o meio do mato e comer o meu fígado, literalmente. Era só o que estava me faltando no Rio de Janeiro. A hora que eu cheguei no hotel, abri a porta do táxi, eu saí correndo para dentro do hotel. Até hoje, ele não falou mais nada depois disso, acho que ele ficou só no pensamento. Eu falava, nossa, eu colando no rolete, igual um porco no rolete. Ele ficou imaginando, como é que eu vou fazer esse fígado? Com limão, com azeite? Olha que situação. Mas taxista canibal, tenho certeza que não pegaram nenhum. Não, Meu Deus. Não, Ju. A gente pode pegar os folgados, os doidinhos, né? Os que... eu já entrei no táxi fora de São Paulo, eu falei, aeroporto. Ele me perguntou, qual o caminho? Eu nunca tinha ido. Eu falei, eu esperava que você soubesse. Ele falou, eu também não sei. Eu falei, bom, como a gente não tem muito tempo para descobrir, eu acho que eu vou pegar um próximo, porque não vai dar, né? Não tinha o Waze, né? Então, eu acho que a gente pode parar, eu pego o próximo. Como não sabe onde é o aeroporto da cidade que ele trabalha? Nossa. Agora, canibal eu nunca vi, Ju. Não, eu, assim, a única coisa que eu tenho dessas de táxi foi uma vez indo de Goiânia para Anápolis. Daí peguei um taxista, loucão, que ia a 160 por hora. E aí eu, desesperada, no banco de trás, segurando de tudo quanto é jeito, tentando passar 2 cintos que desse. E falando, né, tentando falar do tipo, a gente não tá com tanta pressa, né? Pode ir um pouquinho mais devagar. A gente prefere chegar, né? Mesmo que seja atrasado. Mas aí ele fala, e a resposta, ele percebeu, né? Eu falei, não, mas aqui é assim, ninguém anda a menos de 160. Essa rodovia é para ir nessa velocidade mesmo. Eu, ai meu Deus do céu, saía no banco de trás, assim, torcendo para chegar logo. Não, são umas situações, eu acho que além de táxi, tem as de avião também, né? Principalmente para os monitores que viajavam muito, ou para quem acompanhou visita, ou para quem teve que ir para meeting fora do país. Avião também é outra coisa que todo mundo tem uma coleção de histórias. Vou deixar vocês contarem primeiro coisas de avião, depois eu conto, porque as minhas estão muito bizarras. Olha, eu tenho... Né? Não sei porquê, quando eu fiquei mais velho, eu fiquei morrendo de medo de avião. E aí eu lembro, tem a história da Beth, não sei se vocês conhecem, da Elizabeth Ferreira. Ela foi monitora na AMG há muito tempo, monitora na Icon, para Excel, etc. Eu acho que agora ela tá até na MSD. Eu lembro dela me contando, sabe aquele caso do avião que caiu aqui em Congonhas? Que tava ela, o PI, a coordenadora, e aí tinha 2 vagas só para adiantar o voo de Porto Alegre para São Paulo. E aí ela deixou eles adiantarem o voo, ela ia no outro depois, por mais que ela estivesse cansada, tal, mas ela fez essa gentileza. E o voo dela foi o que chegou, o outro voo não chegou, né? E aí ela conta que, o marido dela tava desesperado, porque era o mesmo voo, não deu tempo de avisar ninguém e tal. E eu não devia ter escutado essa história, porque agora toda vez, ou quando eu ia pro aeroporto, eu falava, Jesus, eu adianto ou não adianto? O que vai acontecer comigo? Sabe, isso me dá uma certeza muito grande. Porque, nossa, é muito ruim. Não, e esse da TAM, eu acho que todo mundo tem. Todo mundo que ainda, né, monitorava ou estava por ali naquela época. Esse acidente foi numa terça-feira. Eu tinha pego exatamente esse voo na sexta anterior. E eu tinha ido para Porto Alegre para visitar um hospital e uma das investigadoras que estava na visita que eu fiz estava no avião que caiu. Você também sabia de gente que estava por ali, né? Sim, sim. Não, é inevitável, né? Eu também, inacreditavelmente, odeio avião. Na verdade, não sei nem por que eu entrei na história do avião, veja bem, porque eu sempre odiei. Diferente do Bruno, que falou que ficou mais velho e passou a não gostar, eu nunca gostei. Então, não sei nem o que estou fazendo dentro dele, mas algumas coisas assim, não só de medo, mas de coisas bizarras, né? Se a gente antecipa, se não antecipa, se muda, se não muda. Aí, às vezes, a gente briga, né? Fala, nossa, eu lembro de uma vez, eu peguei um avião aqui, fui para Belo Horizonte, e aí eu tenho uma estratégia. Como eu sou apavorada, então eu sento, travo o cinto e durmo imediatamente. Fez o clique e dormi. Obviamente que é fuga, né? Só para eu morrer dormindo e aí ficar mais feliz. Não ter aquele paniquinho, né? E aí eu fiz exatamente isso. Peguei aqui em Congonhas, entrei, sentei, travei o cinto, janelinha, vamos dormir, né? 50 minutinhos. Passou. Quando ele pousa de novo aqui em Congonhas. Ele não conseguiu chegar lá por conta de tempo, de uma tempestade. E o povo reclamando, eu falei, gente, mas por que esse povo tá reclamando, gente? Nós descemos tão bem, né?
A gente foi super bem, a dormir, tô feliz. Aí a pessoa do meu lado falava, nossa, você dorme bem, né? Eu falei, durmo. Tá tudo bem? Eu, tranquilo. Não tá acontecendo alguma coisa? Não, é que a gente voltou pra cá. Eu, pra onde? Pra São Paulo. Eu, nossa, e agora? Então, aí começou aquela discussão sem fim, e aí sai todo mundo do avião, vai pro guichê, porque daí você tem que decidir se você espera o próximo, ou se eles te devolvem e remarcam, e o centro me esperando, e eu entrei no avião para dormir, voltei tranquila. A visita foi remarcada, porque não tinha mais como ir, era visita de um dia só. Então é básico. E a pessoa do meu lado, você é tranquila, né? Falei, não, chama medo, mas tá tudo bem. Ai, olha, avião tem, avião que arremete, avião que cai a máscara. E aí, Dani? Nunca peguei avião que cai a máscara. Eu não tenho tantas histórias, assim, de avião, assim, uma recente até, que foi mês passado, fui nessa aí, adianta, não adianta, todo mundo passa isso na cabeça, né? Quando você vai adiantar, você fica pensando nos casos bons, da pessoa que adiantou e deu sorte. Quando você, né, você tem que focar no que te favorece ali no momento. E aí, apesar de que eu acho que eu não tenho tanto medo que nem vocês, não é que eu me sinto super confortável, mas eu tenho tanto medo. Aí daí tava ali, adianto, não adianta, uns 10 de última hora conseguir adiantar, a pessoa me deu o ticketzinho, eu não olhei. De verdade, sim. Aí fiquei ali, esperando, daí tava bem na hora de embarcar, meu voo tinha mudado de portão, eu tava trabalhando ali no computador, enquanto não chegava a hora de embarcar, não percebi, quase perdi o voo. Aí cheguei meio correndo, assim, pra entrar, daí a mulher olhou pra minha cara e falou assim, esse ticket tá no nome de Matheus. E eu, como assim, dela? Tá no nome. Daí eu vi que o sobrenome tava meu, a pessoa, sei lá, viajou alguma coisa na hora que ela fez, eu não parei, né, só olhei o horário ali, não olhei mais nada, e tava escrito lá, Matheus, e meu sobrenome, tava Matheus Gilioli. Aí eu, gente, mas Matheus, de onde que essa pessoa tirou isso? E ela falou assim, você não tem um documento de Matheus? Eu falei, não, tem um de Daniela, serve? Ela, não. Mas daí no fim, eu ficava ali, a pessoa querendo fechar a porta do avião, entra, não entra, daí ela pegou, anotou meus dados à mão, falou, vai como Matheus mesmo, eu tento mudar enquanto você tá voando. Então eu não sei, voei como Matheus. Se eu caísse o avião, ninguém ia saber que eu tava nele, provavelmente. Não, e aonde está o Matheus? Agora a minha preocupação é o que aconteceu com o Matheus. Cadê Matheus? Matheus Matheus embarcou para onde? Tá morando dentro do aeroporto, junto com os refugiados sírios. Procurando alguém que chama Daniela para trocar com ele a passagem. Ele não teve tanta sorte, tadinha. Não teve tanta sorte. Pobre Matheus. Não, mas essas de avião, eu ria muito, porque, além do medo, porque acho que de medo todo mundo tem, por isso que eu falei, tem a porta que não fecha, o negócio que estoura, a máscara que cai, reza coletiva, cada um vai ter uma história diferente. Reza coletiva? Reza coletiva. Mas essa não foi comigo, então não vou abrir a da reza coletiva. Mas eu tive, eu me divertia de ver quando você está indo para um mesmo lugar várias vezes, ou voltando de algum lugar várias vezes, você faz meio que a mesma rotina de horário. E eu teve uma época na minha vida que eu ia muito para Belo Horizonte. E o triste não é quando você reconhece a aeromoça. O triste é quando a aeromoça começa a reconhecer você. Porque ela já te olha com aquela cara de, você de novo por aqui. E não bastasse comigo acontecer da aeromoça, já saber quando era eu lá nesse voo de volta aí de sexta-feira com fim em São Paulo, eu comecei a pegar várias vezes esse voo com o Rogério Flauzino, do Jota Quest. Então eu peguei algumas vezes São Paulo, Belo Horizonte com ele e peguei várias vezes Belo Horizonte, São Paulo com ele. Mas várias assim, umas 10 vezes eu peguei voo com ele. E teve uma dessas vezes, acho que uma das últimas, que ele ficou parado olhando para minha cara, o Rogério Flauzino, eu sou ninguém, né? Mas ele ficou parado olhando para minha cara e ele veio até mim e falou, eu conheço você. Então, eu conheço você, eu só tô aqui no aeroporto de vez em quando, mas é isso aí. Foi muito que eu falei, eu preciso parar de ir para Belo Horizonte. Eu já tô sendo reconhecida pelo Jota Quest. Caraca, Ju, essa foi boa mesmo. Não foi boa, não. Eu tava muito em Belo Horizonte. Nossa. Era o gancho, Ju, era falar, sim, você me conhece, você me deu o seu telefone errado, eu tô te seguindo pra ver se eu consigo pegar o certo. Podia ser. Você me deve um show exclusivo
porque eu já fiz, já paguei, já vai esticando a conversa. Quem sabe? Meu, Não, falando de gente famosa, desculpa, Ju. não, vai. Eu lembrei agora, teve sim, a Cacá tem esse senta e apaga, né? Eu não consigo apagar. Então eu coloco óculos, fone, assim, e tento ficar o mais quietinho possível pra ver se eu durmo. Teve um dia que eu tava voltando do Rio de Janeiro, e quando a gente monitora, né, de tanto viajar, a gente acaba tendo as regalias, né? Consegue pegar a primeira fileira, entrar antes. Aí eu tava deitado assim, de repente... Deitado não, tava sentado, de olho fechado, aí eu senti um cheiro de vinho. Eu falei, meu, tem alguém muito louco do meu lado, né? Aí quando eu olhei assim, era uma senhora. Aí eu falei, bom, essa tiazinha tá doida, né? Beleza, tal, fui deitar, fiquei assim de boa, eu não reconheci. Aí ela começou a puxar papo comigo. Aí eu comecei a dar papo pra ela, tal. Ah, o que você faz? Tal. Aí eu perguntei pra ela, não, mas o que a senhora faz? Ela, já fiz novela, já fiz isso, já fiz aquilo, né. Ela falou, meu filho é famoso, minha filha também é famosa, tal. Aí eu falei, não, que legal, pô, quando é que você foi pra TV, né? Desculpa, eu não te reconheço. Ela, não, eu fui famosa há muito tempo, tal, né. Ela falou, seu avô deve me conhecer. Eu falei, não, então eu vou falar pra ele que eu vejo com a senhora, qual que é o seu nome? Ela falou, eu sou a Vera Gimenez. Aí eu falei, dona Vera, pô, desculpa, eu não te reconheço e tal, como é que chama seu filho? Aí ela falou o nome do filho dela. Aí eu não reconheci. E nisso, ela tava reclamando comigo a viagem toda, que a filha dela não ligava pra ela, que tinha deixado os netos com ela, que ela ia pra São Paulo pra receber os netos, o que fazer. Aí eu falei, dona Vera, ó, a senhora tá parecendo ser uma pessoa muito, né, de status social muito elevado, então faz uma coisa que seus netos nunca fizeram, leva eles no Mercadão, vai comer aquele lanche de mortadela, vai com eles no Brás, meu. Aí ela falou o nome da filha dela, Luciana Gimenez. Aí na hora eu, nossa, tô falando com a mãe da Luciana Gimenez. Eu, já lembrei do Mick Jagger na hora. Tô indicando pros netos, pros filhos do Mick Jagger e no Mercadão. Aí eu falei, caraca, meu. Aí eu falei, não, mas eu agi normal, minha cabeça a milhão. Dona Vera, seus netos vão gostar, isso que vai fazer diferença pra senhora. Dinheiro, o pai ele já tem. Disney, leva eles no Mercadão, faz umas coisas legais em São Paulo, que eles vão adorar. Meu, nunca mais a vi, não sei se ela tá viva ou não, mas eu já peguei um voo com ela. Mandou os moleques pro Brás, veja bem. Mano, eu tava imaginando nesse momento o filho do Mick Jagger comprando uma bermuda no Brás. E um brinquedo na 25. Eu falei pra ela, o dinheiro já não entra na conta, leva eles fazer uma coisa legal, meu. Era só o filho do Mick Jagger, mas tá tudo bem. Não, você ganhou. Quem é o Rogério Flauzino perto do filho do Mick Jagger? Ninguém. Não, da sogra do Mick Jagger, hein? Nossa, foi muito engraçado. Não, gente famosa era direto, assim. Você pega ponte aérea, você começa a ver um monte de gente, e aí você começa, ai, nossa, fulano. Fulano eu já vi 2, 3 vezes, já não ligo mais. Ou, não, hoje eu vi fulano. Fulano, mas voltou para São Paulo? Voltou para São Paulo. Tudo depende da frequência que você está viajando. Mas eu acho que isso é legal para falar um negócio que eu e a Cacá a gente sempre fala, que é a desglamorização do trabalho, porque tem muita gente que também olha para isso e fala, nossa, que legal, puxa, um montão de viagem, conhecer muito lugar, né, Cacá? E, no fim, tem uns perrengues aí no meio desse caminho. Sim, com certeza. Sempre, né? E aí, assim, como tudo, né? Tem as coisas muito legais e as oportunidades, por que não? Mas também tem as coisas que não são tão legais, né? E que a gente acaba ficando cansado, passa perrengue, medo, que nem eu que tenho medo. Se as pessoas que têm medo têm que trabalhar com ele, né? Tem gente que ouve música, tem gente que lê alguma coisa. Eu durmo super bem, mas total fuga é aprender a lidar, porque viajar a gente vai ter que viajar, né? Então, como eu posso viajar e tentar equilibrar esse meu mal-estar, né? Então, é mais ou menos por aí, não é só de glamour. Ou aproveitar, se você souber aproveitar também. Vou fazer uma visita numa sexta-feira e aí vou aproveitar um final de semana para conhecer uma cidade, né? Eu acho que isso também é muito legal. Viagem a trabalho te dá essa oportunidade, sim. Claro, você não vai deixar de fazer o seu trabalho para ir para a praia, não é disso que a gente está falando, mas é para, pelo menos, tentar equilibrar uma coisa com a outra. A Dani tá rindo porque eu sei que ela tem uma história de praia, piscina, alguma coisa assim, mas não era uma viagem, não. Não, era um treinamento online. Estava acontecendo ali, né, um monte de gente no treinamento ao mesmo tempo.
da maioria das pessoas hoje em dia, né, fazem home, e uma das pessoas que estava no treinamento, sem querer, ligou a câmera, só que ela não percebeu, né, ela estava fazendo o treinamento pelo celular, e ela não percebeu que ela ligou a câmera e continuou com as atividades que ela estava realizando durante o treinamento, que estava acontecendo assim numa sexta-feira, 10 horas da manhã, é o horário que todo mundo tinha que estar trabalhando, e ela estava na piscina. Então, ela não só ficou se mostrando de biquíni, como colocou o celular de uma forma que dava para ver, né, o biquíni, ela passando protetor. Então, sim, essas coisas que a pandemia trouxe o home office, mas trouxe essas histórias de teleconferência para nossa vida também. Essas são maravilhosas, histórias de teleconferência. Bruno tá fazendo que sim com a cabeça. Fala, Bruno. Não, tem uma história que eu não posso falar. A história foi muito superior, envolveu os CEOs, assim, eu era assistente, eu tava na Aiko, assim, tomando meu café, aí de repente entra o head da época na Aiko, assim, rachando o bico, e ele, eu vou contar pra você, não tem ninguém aqui mesmo, eu preciso falar pra alguém. Aí foi que tava numa call e era no telefone ainda, aí tinha um barulho estranho, assim, que o VP da empresa, americano, pediu pra silenciar 2, 3 vezes, até que ele falou, telefonista, rastreia e põe no mudo, que depois eu vou conversar com essa pessoa. Então imagina, devia ser só os líderes era o head da Icon, devia ser só os heads e o couro comendo, meu. Eu lembro até hoje dessa história, assim, eu dou muita risada. Mas, Bruno, você tem uma história recente também de um reflexo que você viu, assim, na Nossa, é só coisa pesada, Tava um dia conversando com um cliente, assim, de repente passa uma pessoa, assim, bem à vontade atrás, assim, o cliente vira rápido, assim, a câmera pra tirar. E não sei se o que era que tava lá atrás, mas foi bem desconcertante, assim. E hoje o cliente é meu amigo, tá? Eu nunca toquei nesse assunto com ele, mas um dia eu vou. Porque eu falo, lembra que isso que aconteceu? Tá doido, cara, tem que tomar cuidado. Sei lá, ou faz a call de outro lugar. Mas eu dessas eu só tive de vídeo, nunca tive muito problema. A não ser o gato, que, né? Vocês já viram que ela tá passando por aqui de novo. Mas fora a minha gata que passeia, eu tive uma que, na verdade, era na época que ainda era só telefone também. E era uma reunião que acontecia sempre na hora do almoço. E eu tirava um dia para trabalhar de casa e essa reunião era na hora do almoço do dia que eu trabalhava de casa. E eu estava só escutando aquilo e comendo, e depois, quando eu terminei de comer, eu fui lavar meu prato para já deixar isso ajeitado. E esqueci que eu estava fora do mudo. E aí, eu ouvindo as pessoas falarem, de repente ficou um silêncio, e aí o diretor do projeto falou: "Vocês estão escutando um barulho de água?" Aí eu dei aquela congelada. Falei, acho que sou eu. Fechei a torneira devagarinho, fui olhar no telefone. Era eu que estava fora. Não falei nada também, não entrei no assunto, mas o barulho parou. Tá bom. Ainda bem que era no tempo que não dava para descobrir quem era, porque hoje em dia você sabe de quem está com o telefone aberto, você sabe que, né? Não, então ninguém nunca soube que era eu lavando o meu prato, mas eu só estava lavando um prato. Conheço gente que deu descarga na privada. Aí é bem pior. Gente, eu lembrei de uma outra. Se quiser falar. Não, eu ia falar exatamente isso. Ainda que era o prato, né? Tem outras situações, né? Pode falar, Bruno. Não, foi uma vergonha. Essa foi minha mesmo, que eu passei. Era monitor júnior, tava em call com o cliente, aí tava monitor sênior dentro da mesma call, e eu esqueci. Eu fui falar no chat, falou, essa menina, né, que era a cliente, não tá entendendo do projeto, não é assim que tem que fazer. Aí eu fui mandar no mesmo chat que tava todo mundo na call. Eu, na minha cabeça, eu tinha mandado só pra monitora lá, sênior, né? Só que eu mandei pra todo mundo. Falei, nossa. Aí a menina respondeu, Bruno, não sei se você está falando de mim ou não. Nossa, aí na hora eu liguei pra minha chefe e falei, olha, aconteceu isso, não foi por querer. O que eu faço? Ela, não, tenta remediar com a menina, obrigado por me avisar, a gente tem que sempre trabalhar com a honestidade, mas você tem que ficar atento. Nunca mais, sabe aquelas coisas... Nossa, que vergonha que eu passei, Ingrid. Tá vendo? Você tem uma história de vergonha. Não sou só eu com o meu opinião. É verdade. Eu sabia que vocês iam ter história de vergonha. Não, mas minha pescoço... Poderia ter rolado meu pescoço, porque, nossa, foi muito ruim. Ainda bem que a pessoa nem trabalha mais no patrocinador, tudo saiu. E eu... Mas é uma questão delicada, né? Aquilo que você falou, acho que atenção, a gente agora com toda essa tecnologia, videoconferência, mesmo conferência que a gente só está escutando, microfone aberto, câmera aberta, atender no celular, atender às vezes em trânsito, né? Eu tô indo para tal lugar e aí eu tô atendendo. Tomar cuidado, não só com o microfone, mas com a imagem, né?
E se for replicar alguma coisa, cuidado para onde vai mandar, né? Para não mandar para a pessoa que tá e não era, né? Não era para essa pessoa a pergunta ou o comentário. Até anexo, às vezes você anexa alguma coisa, eu já fiz isso mais de uma vez, de mandar um anexo que tinha outras informações que às vezes são confidenciais para uma pessoa que você não podia estar mandando aquilo. Então você clicou no anexo errado e nessa você disparou alguma coisa que não era para estar. Pena que a Ju Garrido não pode estar aqui com a gente hoje, porque uma das vezes foi ela que me alertou. A gente trabalhava juntas e eu mandei um anexo que tinham outras coisas que não eram para estar ali, e ela foi a primeira que abriu o e-mail, viu, me ligou na hora, falou, Ju, faz um recall do e-mail aí que você mandou coisa que não era para mandar. Por sorte era só coisa interna, deu tempo, fiz o recall, era meia hora do almoço, ninguém tinha visto aquilo ainda e tudo mais. Mas você pode se colocar numa situação complicada, né? Perigosa, realmente. Não, uma história que eu passei muita vergonha e que foi bem delicada, assim, num jantar com o cliente. Então, a gente estava, depois de um evento, sabe, acabou o evento, então, vamos, escolhe alguns clientes para ir jantar. Era uma mesa grande, com vários clientes. Todo mundo conversando, mas um deles começou a se exaltar bastante, assim, né, beber bastante, estava com um cigarro eletrônico, que não sei o que tinha naquele cigarro eletrônico, que ele começou a ficar cada vez mais exaltado, e falando umas coisas, só que meio enrolado, e a gente não conseguia entender mais direito o que estava acontecendo. Então, uma hora ele falou, estava sentado bem de frente com esse cliente, ele falou alguma coisa, eu não entendi, então eu pedi para ele repetir, virei assim de lado para ele repetir, ele apoiou na mesa, veio e lambeu meu rosto, e eu fiquei assim, né? Sem reação, eu não sabia o que fazer, além de me limpar, né, claro, eu não sabia mais o que fazer, daí eu falei, bom, para mim aquilo ali, sabe, já tinha chegado, já tinha terminado de jantar, eu delicadamente me despedi, assim, peguei meu táxi, fui pro hotel da cidade que a gente estava, porque foi no mínimo esquisito. No mínimo esquisito. Eu acho que esse é o encerramento perfeito de, além de tudo, ainda tomei uma lambida. Tipo... Não passa na cabeça. Porque continua sendo cliente, então você não pode nem ser... Bruno, você ter visto alguém passar atrás da pessoa não é nada. Dani foi lambida. Não, foi muito invasivo. Eu ainda não tive esse azar, né? Nossa. Podcast Abracro. Mais ciência para seus ouvidos.